Olá, vamos continuar as nossas conversas, tirando lições práticas para a nossa vida na Palavra de Deus. Nós temos conversado em Gênesis 49, e lá em Gênesis 49, Jacó está abençoando os seus filhos. Nós já vimos a bênção de Jacó para 10 filhos. Nós vamos ver agora a bênção de Jacó para José, que começa lá no versículo 22. No versículo 22, nós podemos ler assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. José, um ramo frutífero. José, um homem que agradou Deus. José, um homem que viveu a verdade, que buscou honrar a Deus na sua espiritualidade, mas nas coisas simples do dia a dia, sendo justo, sendo verdadeiro, honrando seu pai. E ali ele então se destaca e ele deu muitos frutos. E José, de fato, abençoou não somente a sua família, aqueles próprios irmãos que tinham vendido e perseguido e tudo mais, ele os abençoou, ele garantiu a vida deles, a prosperidade deles, e ele também abençoou os povos ao redor do Egito, quando ele foi o número 2 do Egito. Acima dele estava somente o faraó, e ele administrou tudo, o faraó confiou tudo a ele. Então José foi muito frutífero. E aqui diz que ele foi frutífero porque ele permaneceu junto à fonte. José era um homem que andava com Deus, que ouvia a voz de Deus, que buscava a presença de Deus, que buscava honrar Deus em cada palavra, em cada ato, em cada relacionamento, em cada decisão dele, em cada atitude. Ele buscava colocar Deus em primeiro lugar. E por isso, por ter permanecido junto à fonte, que é o Deus, que é o Criador, que é aquele que o gerou, que é aquele que o protegia, por estar junto desse Deus, ele deu muitos frutos. Mas no versículo 23, você vai perceber que fala a respeito de amarguras e dificuldades. Fala assim: os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Ou seja, esse homem fiel, justo, verdadeiro, que busca Deus, que tem intimidade com Deus, isso não isenta de passar por dores e por dificuldades. Então José passou por essas dificuldades profundas. Traição pelos irmãos, ser vendido como escravo, ter sido quase morto, ter se colocado na prisão por causa de uma mentira. Então ele sofreu muito na vida dele. Então, e em nenhum momento ele disse: Deus, por que eu fui tão fiel e estou passando por tudo isso? Por que as pessoas me perseguem? Por que as pessoas inventam mentiras contra mim e eu estou passando por algo, sendo preso e açoitado como se fosse um bandido, um homem mentiroso, um homem injusto, mas eu fiz tudo certo? Não, em nenhum momento ele fez isso. Ele murmurou ou ele destruiu o nome de Deus. Pelo contrário, mesmo nos momentos mais difíceis, usando a linguagem do texto aqui, quando os flecheiros davam amargura e dor para ele, ele permaneceu fiel a Deus. Mesmo lá na prisão, quando ele estava lá, ele se destacou e frutificou, a ponto do carcereiro o colocar como administrador da prisão e coordenar todo o trabalho ali dentro do cativeiro. Tá certo? Mas, apesar das dificuldades, os versículos 24 e 25 falam assim: o seu arco, porém, permanece firme, os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Veja só o que está dizendo. Então falou que ele era um ramo frutífero, porque ele abençoou muitos e muitos povos, não somente a família dele, mas muitos povos sobreviveram por causa de José, por causa da bondade dele, por causa do compromisso dele com Deus. Mas ele também teve dificuldades. Pessoas perseguiram, inventaram mentiras e trouxeram angústia para a vida dele, dor para a vida dele. Mas aqui está falando: olha, mas o arco de José permanece firme, ele não vai desistir. E sabe por quê? Porque é pelas mãos do poderoso, pelas mãos de Deus que ele vai prevalecer, porque ele estava junto da fonte. Aquele mesmo Deus que é a fonte de vida, agora se torna o poderoso, que o protege, que dá fé, que dá perseverança para ele em meio às dificuldades. Aqui fala sim, pelo pastor. O pastor, inclusive, está com letra maiúscula, esse pastor, que é o Deus que pastoreia, que cuida das suas ovelhas. Essa pedra de Israel que ninguém pode destruir, essa pedra de proteção, essa pedra que guarda, que traz segurança. Esse Deus
Esse Deus é o Deus que guardou José e o que o guardaria até o final da vida, garantindo vitórias contra os seus inimigos, os flecheiros que trazem dor e angústia. Veja só a bênção bonita que ele recebe. E o texto no versículo 26 continua dizendo, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os irmãos. Veja só o que Jacó está dizendo. Jacó está dizendo, eu fui muito abençoado com a bênção do meu pai e dos meus antepassados. Esse Deus me abençoou muito, me protegeu muito além da minha fidelidade. Deus permaneceu fiel e tudo que eu tive foi esse Deus que me abençoou, que me deu, que me protegeu, que me guardou, que me deu família, que me deu trabalho, que me deu segurança, que me deu uma vida longa. Mas Jacó está dizendo, mas esse mesmo Deus vai abençoar muito mais José, pela vida que José teve, de fidelidade a Deus, de honrar a Deus, de permanecer em Deus. Olha, esse tal de José é alguém que eu e você devemos olhar e aprender a buscar Deus como ele buscava, aprender a perseverar em Deus e honrar Deus, não só nas horas da prosperidade, mas nas horas das angústias, das dores, quando as pessoas atiram as suas flechas de traição, suas flechas de mentira para nos destruir, para nos derrubar, e muitas vezes conseguem sim nos levar para o cárcere, para o sofrimento, para a dor, mas nós precisamos aprender com José. Continue firme em Deus, continue, persevere, honre Deus aonde você estiver, no muito ou no pouco, seja como o segundo do Egito, seja como um presidiário sendo açoitado. Honre Deus com as suas palavras, com as suas decisões, com a sua vida. E veja o que ele fala aqui, que José se diferenciou dos irmãos dele. Foi muito diferente. Então isso é algo que nós temos que também compreender. Os nossos irmãos, não só de sangue, mas nossos irmãos na fé. Muitas vezes a espiritualidade deles, não estou dizendo que é ruim, pode até ser, mas até mesmo aqueles que se parecem muito espirituais, o que nós podemos e devemos fazer? Agir como José. Nossos irmãos não são o limite. O nosso limite é Cristo. Nós temos que buscar ser mais. Não mais do que os irmãos. Mais do que nós somos hoje. E querer mais e mais de Deus. Estar junto às fontes. Ter como padrão o eterno. Ter como padrão a palavra de Deus. Ter como padrão de justiça, de verdade. Aquilo que está escrito na palavra de Deus. Aquilo que Deus mesmo disse. E não o padrão da sociedade e nem mesmo o padrão de espiritualidade que muitas vezes as pessoas têm vivido. Vamos ser sinceros, a espiritualidade de hoje é uma espiritualidade barata. Qualquer igreja é uma espiritualidade barata, onde as pessoas estão na igreja e honram Deus enquanto Deus está dando dinheiro, enquanto Deus está dando as coisas materiais. Na primeira dificuldade, se perde o emprego, se está passando necessidade, se vê uma enfermidade e ora e Deus não cura e a pessoa morre, pronto, já vai embora, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso de estudar a Bíblia, não tem compromisso de oração, não tem compromisso com os irmãos na fé. As pessoas trocam de igreja porque o banco daquela é mais confortável, as pessoas trocam de igreja porque lá o pastor fala mais manso, porque o pastor grita mais ou porque o pastor grita menos, porque o louvor é mais animado ou porque esse louvor é muito animado, que era uma coisa mais tradicional. Ninguém tem compromisso com nada, ninguém quer pagar preço algum. José, aprenda com José, se destaque, assuma um compromisso com Deus, com a palavra dele, com o reino dele, com a obra dele, exalte Deus, busque Deus, se comprometa, viva uma fé de verdade, a ponto de você aparecer, se diferenciar em meio aos irmãos, em meio aos irmãos na fé. Que Deus olhe dos céus e descubra em você alguém que o ama, alguém que é comprometido com o seu serviço e que Deus se alegre e que a bênção de José, então, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a minha vida. Uma vez que nós vamos viver como José, nós também teremos a bênção de José. Isso não quer dizer que não teremos dificuldades. Lembrando bem, os flecheiros da angústia estarão ao redor. Mas se nós somos como José, nós vamos continuar frutificando, glorificando Deus e confiando nas promessas do Senhor. Que assim seja, que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que Deus faça de você um José, que
que Deus faça de você um homem, uma mulher de fé.